Olá, boa noite para você. A Record da sequência, as sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo na SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Já ouvimos aqui as propostas dos candidatos a prefeito de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e Araraquara. Até segunda-feira, vamos receber os candidatos a prefeito de Barretos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje, quem participa da entrevista é o candidato Odair Silva, do Republicanos. Odair Silva tem 60 anos, é administrador de empresas e radialista. Casado, é pai de 3 filhos e avô de uma neta. A coligação Barretos Rumo ao Futuro reúne os partidos Republicanos, Avante, PRD, MDB, PL, União Brasil, PSD e tem como candidato a vice-prefeito Mussa Calil Neto, do MDB. Candidato, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar a partir de agora. Minha primeira pergunta para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Barretos? Olha, eu tenho acompanhado a história de Barretos, principalmente a história política, ao longo desses 44 anos atuando no rádio. E a gente tem uma percepção muito clara e o sentimento das pessoas de que Barretos parou no tempo. Então, a minha história na política começa há 2 anos atrás, quando eu me coloco à disposição como candidato a deputado, tive uma votação extremamente expressiva, importante, e aí despertou, então, esse desejo de também participar dessa campanha para a Prefeitura de Barretos. Primeiro que por conhecer bem a minha cidade, as necessidades, e a gente tem um projeto Rádio na Rua, que a gente faz nos últimos 3 anos e meio, que a gente pôde buscar na fonte, direto da sociedade, em cada bairro da cidade, as necessidades, carências e o desejo também da sociedade. E nós montamos aí, junto com o governador Tarcísio, com a equipe do governo, um plano de desenvolvimento de Barretos. Então, o que me faz participar dessa eleição é esse plano de desenvolvimento de Barretos. Barretos está incluso num projeto do governo do estado chamado Rota de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, nós temos que compensar esse tempo que nós perdemos aí todo, de aproximadamente 30 anos sem desenvolvimento merecido pela nossa cidade. Então, isso tudo me fez despertar esse desejo de poder entrar nessa eleição para servir a minha cidade. E eu não tenho dúvida de que com essa parceria com o governador Tarcísio, que está apaixonado por Barretos, a gente montou junto um plano de desenvolvimento e que precisa ser executado. Então, a gente tem a confiança do governador, fomos escolhidos para ir para o Republicanos a pedido do governador, para que a gente execute esse grande plano de desenvolvimento que nós temos para Barretos. É um bom motivo. Sendo eleito no dia 1º de janeiro, qual vai ser o primeiro ato do senhor? O primeiro ato é resolver o problema da água em Barretos. Nós temos vivido dias muito difíceis em Barretos, nós estamos vivendo o que o Nordeste viveu durante muitos anos, dependendo de caminhão-pipa para poder abastecer as casas. Eu nunca vi isso na história da minha cidade. Então, há uma percepção muito clara de que não houve um planejamento para esse momento, não houve um planejamento de alguns prefeitos no passado, de forma que a gente tivesse, nesse momento, grandes reservatórios, inclusive reservatórios naturais mesmo, lagos, grandes lagos na cidade, para poder servir a cidade nesse determinado momento. Então, assim, a minha meta principal, aliás, hoje estive com o governador em São José do Rio Preto, falando exatamente sobre esse assunto. Já a gente acertando questões de recursos, possibilidades de abraço do governo também para a gente resolver essa situação que é hoje muito grave em Barretos. Então, já está tudo sinalizado, eu já começo no dia 1º de janeiro, dando andamento num grande projeto que nós temos para solucionar de vez a água em Barretos, para termos tranquilidade para uns 200 anos para frente. Bom, o senhor falou da falta d'água, então eu vou até começar com esse assunto aqui. A gente sabe que a gente vive a pior seca aí dos últimos 40 anos, mas a situação em Barretos, como a gente mostrou inclusive essa semana aqui no SP Record, é uma situação muito preocupante. Existe um decreto de estado de emergência no município. Moradores disseram na reportagem que ficam 5 dias sem água nas torneiras. Tem multa até para quem for pego ali desperdiçando água. A gente sabe que é importante a participação, o apoio da população. Mas o senhor disse então que tem um plano, um projeto para que esse problema seja solucionado. Como é que ele vai ser?
Olha, nós temos 3 etapas para o problema da água. A gente tem a primeira etapa, primeiro curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, de imediato, é acelerar a obra que está acontecendo, já está em andamento, que deveria estar pronta há uns 13, 14 anos atrás, mas infelizmente alguns prefeitos que passaram não deram andamento, que é a gente buscar água no córrego do Rio das Pedras, que é uma outorga que nós já temos há muito tempo, e essa obra ficou parada. Inclusive teve dinheiro na conta para fazer, mas por desejos pessoais acabaram não sendo feita essa obra. Então, essa obra está acontecendo, nós vamos acelerar essa obra, comprometendo o pagamento, porque hoje também o grande problema é que as empresas às vezes não aceleram com a preocupação de não receber, né? Mas nós vamos acelerar essa obra, que é essa imediata, emergencial. Depois a gente tem o barramento do córrego Pitangueiras, que também é um outro setor da cidade, que a gente tem uma captação de água já bastante antiga, e ali a gente tem que fazer um grande lago. Tem um projeto para um lago para a gente ter uma reserva de água para 40, 45 dias, se não tiver mais nada de água em Barretos. Sozinho, suportaria atender a cidade toda. Esse lago a gente pretende entregá-lo também até o final desse ano próximo, de 2025. Então, primeiro, nós vamos resolver a curto prazo o Rio das Pedras, depois vamos com o barramento do Pitangueiras, mas na sequência, inclusive acertamos hoje com o governador, vamos nos empenhar muito em buscar recursos já a partir do dia 1º de janeiro, para a gente dar um grande salto, um grande avanço para Barretos, que é buscando água no Rio Pardo. A gente já tem essa outorga já há quase 20 anos, desde 2008, nós temos a outorga para buscar água no Rio Pardo e é água suficiente para uma cidade 3 vezes maior o tamanho de Barretos. Então, vamos ter aí um suporte e uma solução para 100 anos para frente, pelo menos 100, 200 anos pela frente, de água, porque a autorização que nós temos é suficiente para abastecer uma cidade 3 vezes, pelo menos, maior que Barretos. Então, são 3 etapas e nós pretendemos resolver a primeira e a segunda etapa já nesse ano, de imediato, e na sequência começarmos aí a grande obra, que é a grande obra do século de Barretos, que é buscar a água no Rio Pardo. Aí sim, nós damos a solução definitiva para a água para a cidade de Barretos. Candidato, vamos mudar de assunto agora, falar de saúde. Há 2 semanas, acredito, o presidente da Fundação Pio XII anunciou que a partir de janeiro deixa a administração de 5 postos de saúde da cidade e também da UPA. Como é que o senhor pretende resolver esse impasse já logo no início do mandato, caso o senhor seja eleito? Olha, nós já começamos a conversar com o Henrique. O Henrique está sendo desafiado, está sendo maltratado por alguns candidatos que às vezes não têm um conhecimento mais profundo sobre o assunto. Saúde não é coisa que se brinca, principalmente em campanha política. A gente deve respeitar porque a gente está falando de dor das pessoas. E esse é um sentimento que só quem está sofrendo é que sabe o tamanho da dor. Mas já comecei a conversar com o Henrique sobre esse assunto. Aliás, estivemos juntos hoje, o Henrique estava comigo hoje junto com o governador, falamos sobre esse assunto. Não dá para se fazer uma licitação em 30 dias. Já pediu ao Henrique que nós precisamos de conversar assim que ganharmos a eleição, começarmos uma negociação para que a gente tenha um prazo maior. Pelo menos se ele não tiver mais o interesse em continuar, a gente ganhando a eleição, a gente tenha um prazo suficiente para se fazer uma nova licitação ou tomar outra decisão, que pode eventualmente ser a prefeitura mesmo tocar o serviço de saúde que hoje é terceirizado. Mas essa conversação já existe e essa é uma preocupação que o barretense não precisa ter. Porque eu tenho muita facilidade de diálogo, então eu tenho muita facilidade de composição nesse sentido. E principalmente quando a gente está falando de algo tão importante quanto a saúde. Então eu quero deixar, inclusive, tranquilo para você de Barretos, você, meus irmãos, minhas irmãs barretenses, não se preocupe não. Isso já está resolvido. Eu sendo eleito dia 6 agora de outubro, nos primeiros dias depois da eleição, a gente já firma aí um compromisso com o Henrique para a gente tirar essa dúvida do coração das pessoas. Essa mesma situação, esse mesmo diálogo, o senhor aplicaria na situação da Santa Casa também? Conversamos hoje, inclusive, com o governador, que já tem um compromisso verbal conosco, de fazer um grande investimento na Santa Casa para que a gente consiga ampliar as salas cirúrgicas. Hoje, qual é o grande problema da Santa Casa? Nós temos uma quantidade muito grande de cirurgias eletivas estancadas, porque a capacidade que a gente tem de produção de cirurgias na Santa Casa hoje, 89% é utilizado para cirurgias de urgência e emergência. Então, nós temos um pouco tempo, só 11% da capacidade é que está sendo utilizado para cirurgias eletivas. Para que a gente avance, e às vezes para mim, para você, não tem muito significado uma cirurgia eletiva, uma hérnia, um problema às vezes de prótese que a pessoa precisa colocar. Mas para quem está sentindo
aquele problema, isso é muito grande, né? E é esse sentimento, a gente precisa aprender a sentir a dor dos outros. Então nós conversamos hoje, Henrique e eu, junto com o governador, nós tivemos um encontro em São José do Rio Preto, tratamos sobre o assunto da Santa Casa. Isso já está acertado, acordado verbalmente, de que a gente avança no próximo ano, fazendo mais salas cirúrgicas para que a gente avance. A Santa Casa vai melhorar muito, eu não tenho dúvida. E aí continua então com a gestão da Fundação. A Fundação, a Santa Casa, o Henrique está falando em entregar os postinhos e a UPA, né, que são contratos que estão vencidos para serem renovados. A Santa Casa é um contrato a longo prazo que ainda está em andamento. Né? Aliás, foi feito... Mas existe uma intervenção hoje do município na Santa Casa? Existiu em 2014, por aí, existiu a intervenção, foi uma recomendação do Ministério Público, sim, porque naquela ocasião o prefeito que estava em exercício, ele se negava a ajudar a Santa Casa. A diretoria da Santa Casa, naquela ocasião, procurou o Ministério Público, levando um dossiê, entregando as dificuldades da Santa Casa, e aí houve uma recomendação e a prefeitura assumiu naquela ocasião. Depois ela terceirizou, ela passou essa responsabilidade para a Fundação Pio XII, Hospital de Amor, e o Henrique assumiu daí em diante. Então hoje ela está com o Henrique, mas é um contrato a longo prazo que é renovado a cada 2 anos. Ele está em andamento, ainda está... Esse não é um problema que as pessoas se preocuparam. Santa Casa continua lá, o Henrique continua cuidando dela, porque o contrato ainda está em andamento. Candidato, eu vou fazer uma proposta para o senhor, como eu fiz para os demais candidatos, para o senhor avaliar aí, definir em uma palavra os seus adversários. Vou começar com o doutor Rafael Oliveira. Olha, é um moço que é vereador de 8 mandatos, nada fez pela cidade, né, que hoje tem propostas vazias para a cidade e que tem trabalhado muito com fake news. É uma pena que a minha cidade, uma cidade de 170 anos, né, uma cidade que é uma referência para o mundo, que é uma grife internacional, que ela tenha candidatos que utilizem desses atributos, né, dessa maneira, para poder trabalhar uma campanha política. Então, eu vejo como um candidato que é um tanto aventureiro. E a Tatiane Musetti? A Tatiane é uma menina firme, de uma família decente, tradicional da cidade. A Tatiane tem grandes condições no futuro. Ela se apresentou agora para a política, ela não teve ainda nenhuma presença na política, mas é gente decente. E o Odair Silva? O Odair é um menino que veio da roça, né? Sonhador, trabalhou na roça até os 13 anos de idade. E veio para a cidade, foi serralheiro, foi trabalhar no rádio, foi consertar a porta de uma rádio e que virou radialista. E que buscou seu espaço, né, o 14º filho de uma família de 17 irmãos, e que buscou o seu espaço trabalhando muito, dedicando muito, estudando. Que dá muito valor à família, dá muito valor aos amigos, né, e que tem um desejo muito grande de fazer algo pela cidade nesse momento da minha vida. Candidato, no plano de governo do senhor também propõe modernizar o sistema de transporte público, garantindo mais qualidade para a população. Como é que isso vai acontecer? O senhor pretende mudar a empresa, cobrar de quem está administrando no momento? Olha, nós já tivemos no passado uma referência muito forte em transporte coletivo urbano. Nós tivemos uma empresa de 72 anos da cidade, que cresceu na cidade, e essa empresa sempre foi uma grande referência para nós. Então, o que acontece? Essa empresa acabou sucumbindo devido a entraves políticos que foram criados ao longo do tempo. Ela não existe mais, veio à falência, mas o Renato Sarri, que é um grande conhecedor de transporte público, foi 30 e poucos anos diretor dessa empresa, grande conhecedor do transporte, eu convidei o Renato para que montasse uma reestruturação do transporte público, com a empresa que está lá, que ela tem um contrato vigente, com o mesmo valor que está sendo pago, a gente já vai evoluir muito, porque eu estou colocando alguém que tenha capacidade para fazer um novo trajeto, um novo roteiro, para a gente aproveitar melhor o dinheiro da prefeitura que está sendo investido no transporte público. Então, com o mesmo dinheiro, com a mesma empresa, a gente já vai evoluir muito, porque nós vamos ter alguém que entenda disso, cuidando disso. Candidato, vamos falar de um outro tema que tem sido de bastante preocupação nas cidades, principalmente no pós-pandemia, que é o aumento da população em situação de rua. Segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, no último levantamento feito no ano passado, Barretos tem 277 moradores nessa situação. Qual é a proposta do senhor para atender essas pessoas? Nós já tivemos no passado alguns projetos que foram eficazes nesse sentido. A gente precisa entender cada um dos casos e a gente tinha uma parceria, inclusive, com a Polícia Militar na ocasião,
que era levantado todas as situações de cada um desses moradores, eles eram trazidos para abrigos. Tá? Nós vamos trabalhar firmemente nesse sentido novamente, buscar essas pessoas, trazer para os abrigos que a gente tem, com parcerias de alguns abrigos que existem na cidade, fazer um acompanhamento, entender por que é que essas pessoas estão lá, de onde vieram, quais são os seus objetivos, né? Entender por que é que elas estão na rua. Ou seja, a gente não pode simplesmente ignorar que exista essa quantidade de pessoas na rua, mas também não dá para a gente admitir que isso seja normal e aceitar com normalidade. A gente precisa trazer essas pessoas para dentro dos abrigos e entender cada uma delas e ajudá-las a ter uma vida normal daí adiante. Candidato, vamos falar um pouco de infraestrutura, geração de emprego, acho que engloba tudo isso. No plano de governo do senhor, o senhor também coloca como uma das propostas a conclusão do Distrito Industrial 2 e um novo Distrito Industrial para a área da saúde. O senhor quer aproveitar essa vocação da cidade? Foi feito um grande estudo pelo setor de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. O secretário Jorge Lima fez um belo de um trabalho nos últimos tempos em Barretos, levantando aptidões. A gente tem uma vertente muito grande para o turismo, que a gente está trabalhando. Somos instância turística, completando agora 3 anos, começamos a evoluir, a entender um pouquinho. A sociedade começou a entender o que é ser uma instância turística, o que é ser uma cidade turística. Agora, a gente parou no tempo também com o nosso distrito industrial. A nossa geração de emprego e geração de renda no distrito industrial está paralisada. São simplesmente algumas empresas de Barretos, alguns empresários ousados que foram para o distrito há tempos atrás e que conseguiram desenvolver e que estão ali com algumas empresas de médio, pequeno, médio porte. Nós não temos nenhuma indústria de grande porte no nosso distrito industrial. E nós temos um outro problema muito sério, é que nós não criamos infraestrutura para receber empresas de distrito industrial. Então nós temos ainda uma grande área, algumas foram doadas e a gente vai ter que rever cada uma delas, porque já são muitos anos com aqueles terrenos ali abandonados, mas foram doados para alguém, né? Tem regras para ser cumpridas e as regras precisaram ser cumpridas. Vamos fiscalizar intensamente e fazer que as leis sejam cumpridas nesse sentido. Mas também nós temos uma outra grande parte de terrenos que nem abertas ruas ainda foram. Então a gente precisa de abrir, colocar infraestrutura, mas temos que avançar muito na questão da água. Um pouco da nossa indústria não está melhor situada exatamente por causa da carência de água. Nós precisamos ter água em abundância e a gente precisa de avançar nesse sentido. Então vai ser um casamento muito importante esse projeto que nós temos com a água, com a industrialização do nosso distrito. Aproveitando, falando... Você falou do Distrito da Saúde, me perdoa. Distrito da Saúde, sim. Me perdoa que eu acabei não falando. Foi entendido pelo governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós temos uma grande aptidão no setor de saúde. No entanto, o Hospital de Amor é uma referência mundial, né? E a força que tem o Hospital de Amor, ela precisa ser usada em benefício da sociedade. Nós atendemos pessoas do Brasil inteiro, de outras partes do mundo, mas nós não aprendemos a utilizar isso ainda em benefício da sociedade barretense. Então, houve um estudo que apresenta que nós temos muita força nesse aspecto. Então, já temos também uma conversação com o Henrique para que a gente aproveite toda essa potência, toda essa força, e até porque é um dos grandes compradores de insumos e medicamentos no Brasil, para que a gente convide as empresas a se instalarem em Barretos, né? Porque são várias empresas que fornecem. Então, é um caminho grande para a gente trazer essas empresas que são fornecedoras do hospital para se instalarem em Barretos, no nosso Distrito Industrial da Saúde, que eu acredito que vai ser um grande avanço para a nossa cidade, com empregos de qualidade, né, com empregos qualificados, com melhor renda para as pessoas. Aproveitando e falando ainda sobre isso, infraestrutura, uma outra proposta do senhor é o desenvolvimento do aeroporto de cargas, né, de Barretos. Como é que seria isso? Seria a ampliação do aeroporto atual para poder receber essas aeronaves com transporte de cargas? Como é que seria? O nosso aeroporto ele tem uma pista muito boa, né? Aliás, quando Ribeirão precisa, quando Rio Preto precisa, nós servimos. É um aeroporto que foi privatizado já há uns 2 anos atrás, né, que hoje tem uma empresa que tem a concessão dele. O que é que nós pretendemos fazer? Já falamos, inclusive, com a diretoria da empresa, que também tem o interesse. A gente transformar o aeroporto de Barretos num grande aeroporto de cargas, inclusive com cargas internacionais. Nós somos exportadores de mel, nós somos exportadores de carne. A região é grande exportadora de diversos produtos. E a gente pode utilizar essa estrutura que a gente já tem, dando um up no nosso aeroporto, fazendo com que a gente consiga gerar muito mais emprego, riqueza, economia
para toda a região. Então, é um trabalho. Aliás, falamos isso também hoje com o governador, está muito motivado com essa ideia. O que a gente precisa é trabalhar junto ao governo federal, e aí entra o Mussa Calil, que é muito respeitado junto ao governo federal, que é meu vice, para a gente encontrar caminhos para que nós tenhamos ali uma liberação do governo federal, que a gente precisa montar uma aduana, ter ali Receita Federal, né, Polícia Federal, para que a gente possa desenvolver essa outra etapa. Mas por parte da empresa, há inclusive um grande desejo de que isso aconteça. Candidato, a gente já está a 1 minuto e 10 para encerrar. Gostaria então que o senhor usasse esse momento para que o senhor pudesse fazer suas considerações finais. Olha, primeiro, meu agradecimento aqui pelo convite. É muito bom a gente poder ter a oportunidade de chegar às pessoas, de falar com você, barretense, que a gente tem uma oportunidade única hoje. Através da minha pessoa, do meu relacionamento com o governador, a gente tem um grande projeto de desenvolvimento de Barretos, com recursos destinados através do governo do Estado de São Paulo, essa motivação toda que tem o governador é extremamente importante para que Barretos caminhe e a gente realize os nossos sonhos, os sonhos de todos os barretenses de ver essa cidade desenvolvendo. Por outro lado, eu tenho o vice Mussa Calil Neto, que é meu vice, que tem um bom relacionamento através do MDB junto ao governo federal e tem portas abertas para também a gente buscar recursos junto ao governo federal. É uma oportunidade única que nós estamos tendo em Barretos, um alinhamento com o governo do Estado, né, e um alinhamento com o governo federal. E aí a gente tem grandes oportunidades de colocar e implementar esse grande projeto de desenvolvimento de Barretos que nós fizemos a duas mãos, entre nós de Barretos e o governo do Estado de São Paulo. Então eu convido a você para vir com a gente, o Dair Silva e Mussa. Barretos não pode perder essa grande oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Na segunda-feira vamos receber o candidato a prefeito de Barretos, Dr. Rafael Oliveira, do Progressistas.